Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Manique e hoje estamos aqui para falar sobre este jogo aqui fantástico, que é o Insondável. Sim, senhoras e senhores, que a Galápagos acabou de trazer para o Brasil. E se você der uma olhadinha lá na Game of Boards, agora no dia 7 nós tivemos Prime Day, onde várias pessoas, vários jogadores puderam conhecer este precioso aqui, esse jogo que vai blow people's minds, exatamente. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre este jogo que, cara, promete trazer muitas experiências fantásticas. Em primeiro lugar, mas nada disso seria possível se não fosse a ajuda da Game of Boards. Sim, a Game of Boards me cedeu este jogo aqui para apresentar para vocês, para trazer para vocês e falar um pouquinho dele. E caso você não tenha visto os componentes um por um, dá uma olhadinha aqui no unboxing que nós fizemos aqui, ok? Vamos lá? Então esse é o setup inicial do jogo. Vocês vão encontrar aqui no manual exatamente como posicionar as peças, tudo direitinho, seguindo em ordem aqui de cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o final. E na página seguinte, detalhando. Como vocês bem sabem aqui no que jogo é esse, nós não falamos especificamente de cada regra, mas vamos pontuar alguns detalhes que o jogo você precisa conhecer. Em primeiro lugar, se você jogou Battlestar Galactica, meio caminho andado, mas tem algumas pequenas diferenças que vamos dar uma olhadinha. Então, vamos começar aqui. Aqui estão os 4 discos que representam combustível, que mais? Aqui, alimento, sanidade e almas, que são 4 elementos que, se um chegar a 0, um deles, você automaticamente perde o jogo. Todo mundo perde e os traidores ganham. Depois disso, você vai dar uma olhada aqui nos marcadores, vai colocar o barquinho e ficha de controle de ritual, que durante o jogo isso aqui vai andando para cá. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Após isso, nós vamos deixar esses disquinhos que eu havia falado para vocês antes na posição 8 no marcador. Você vai ter também suprimento de fichas, que são isso aqui dos traidores, tripulação e pessoas, passageiros do barco. Depois estão os baralhos de aptidão. Vocês estão vendo aqui que eu deixei já virado para cima. Na verdade, eles vão estar virados para baixo, assim, né? São todos iguais. Só que vocês vão ver que aqui tem as cores, que para você ver o símbolo, o olhinho, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Mas isso aqui, quando começa o jogo, vai estar virado para baixo. É daqui que vão ser compradas as cartas de cada jogador. No começo do turno do jogador, são compradas cartas. Por exemplo, aqui tem 2 das mãozinhas, influência, 1 do olhinho, que é observação, e 2 de força. Após isso, você vai pegar o baralho de dano, que é esse aqui. Tá vendo? Você vai embaralhar. E vai colocar aqui, ó, de traidor, que é igualzinho atrás. Vai colocar aqui. Aqui vai ficar as malinhas, que são os objetos que você irá encontrar. Você também vai posicionar os personagens, porque, como vocês vão ver, eu fiz o setup para 4 jogadores. Aqui, ó, estão 1, 2, 3, 4. X, esse aqui, ó. Ele vai falar para você onde começa. O imediato, ele começa na ponte e com um revólver. Além da carta dele, de um poder especial, ele tem também o revólver. Ele vai começar onde? Ele vai começar ponte, que é aqui. Após isso, nós vamos colocar o Dagon, ou Dagon, e a mãe, ali neste local aqui, que é nas profundezas. Vamos colocar os pequenos monstrinhos e também os passageiros aqui no barco. Bom, vocês lembram do baralhinho que cada jogador compra, que é de cada cor, que eles estão aqui embaixo? Bom, agora você vai pegar o seguinte: você vai criar o baralho de caos. Você vai pegar uma carta
de cada cor o seu baralho. Vou pegar duas dessa, duas do segundo, duas do terceiro. Vai pegar essa carta aqui, que é o do traidor. Vai embaralhar. Vai colocar. Coloquei aqui, ó. Por que é isso? Porque vai ter um momento onde você vai ter de cumprir algumas metas. E cada jogador poderá colocar uma carta ou duas ou nenhuma para ajudar. Só que cartas daquele deck ali vão entrar também na missão. E podem ajudar ou atrapalhar. E é onde cria-se o caos. Depois a gente vai falar sobre isso. Cada jogador ele tem um título. E isso daí vai dizer quem vai ser o primeiro jogador e tudo mais. Para depois demarcar quem vai ser o primeiro em turno de ordem, vai ficar com esse token aqui, do timão, né, que não é o Flamengo, para poder fazer passar a ordem no jogo. Como é que você sabe quem vai ser o primeiro, quem vai ser o título? Existem duas cartas que mostram os títulos, que são essas aqui. Ó. Essa aqui é a do barco, a tripulação, linha de sucessão. Então, quem é a primeira? A Kelaine, que é a capitã, o Arjun Sen, que é o imediato, e assim por diante. Por quê? Quem vai ter as ordens, caso alguém seja traidor ou fique preso, alguma coisa assim, vai ser baseado nessa linha. Assim como também o guardião do tomo, linha de sucessão, que tem cultista, etc. E aqui tem aqui, ó, William Bowlett, o aprendiz, o exiliado, a matemática. Tá? Então é importante sempre ter em mente isso. Uma coisa que você deve se atentar é o quê? Poxa vida, eu escolhi esse número 3 aqui. Ah, então quer dizer que... Ah, mas não tem a Kelaine no jogo, não tem problema. É só seguir a ordem. Se por acaso for escolhido o 3, o 5 e o 10, então o 3 vai ser o capitão nessa partida. Da mesma forma, aqui o guardião. Vamos dizer que não tem o William nem o Jalina, tem a Beatriz. Então ela que vai ser a guardiã do tomo. Bom, além disso, nós temos as cartas de feitiço, que vão ficar junto com o guardião do tomo. Essas cartas de feitiço são várias, ó. Transmutação alquímica. Perca um alimento para ganhar 2 de combustível. Viagem astral. Mova qualquer número de personagens e de abissais, que são os monstrinhos, em um único espaço. Tem várias cartas. Conjurar e tudo mais. Agora nós vamos usar. E é uma das mais importantes, talvez a mais importante, e temos que tomar muito cuidado na hora de montar. Por quê? Que são as cartas de lealdade. Essas cartas de lealdade são divididas em 3 tipos. Humano. Que mais? Híbrido e cultista. Dependendo do número de jogadores, você vai ter de fazer um setup. Separar um número de cartas. Você vai ter que separar em 4 jogadores. Você vai ter 7 cartas humanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E uma carta híbrida. Uma qualquer. Você vai dar um shuffle. Assim. Aqui tem uma coisa que é diferente do Battlestar Galactica. Por quê? No Battlestar Galactica, você no começo do jogo, você ganha uma carta cada uma. Né? E você já, do começo, já sabe se você é traidor ou não. Nesse jogo, para uma primeira partida, que é o ideal, quando o manual te explica, a gente não vai se preocupar com isso aqui agora não. Tá? A princípio, nós todos somos bonzinhos, estamos no barco, passeando, ou indo para um trabalho, ou fazendo alguma visita, ou qualquer coisa. Então, como já havia explicado, o Atlantica, que é o barco, ele está indo para Boston. E eles estão viajando pacificamente. O que eles querem fazer? Os humanos ganham se o barco chegar a Boston. Ok? E o barco e os humanos perdem se o barco for afundado, se acabarem aqui, né, pelo menos um deles. Contudo, então assim, os Deep Ones, né, os seres das profundezas, ganham se os humanos não chegarem, se o barco for destruído, se acabarem aqui. Então eles vão tentar de tudo vão fazer de tudo para que isso aconteça. Agora vamos fazer o seguinte: quem é o primeiro jogador? É o Sin.
vai ganhar as suas cartinhas, que diz aqui, que são as cartinhas coloridas. Essas cartinhas elas vão ser somadas às que ele já tem na mão de rodadas anteriores. Então, após ele ter ganho, comprado as cartinhas, ele pode fazer duas ações. E quais ações são elas? Uma delas que você pode fazer é mover. Você sai daqui e vem para cá, ou você vem daqui diretamente para cá. Não precisa ser adjacente. A outra é, caso você esteja do lado de um monstro, você pode atacá-lo. E aí como é que você joga? Apenas joga o dado. Se você rolar... Nossa, rolou um 7. Se você acertá-lo com 4 ou mais, você o derrotou. Outra coisa que ele pode fazer é... Você está vendo aqui esses passageiros aqui? Então, vamos ver aqui. Então, ele pode, por exemplo, se ele estiver já aqui, ele utiliza uma ação para salvar essa galera. Essa galera aqui vai voltar para o grupinho ali junto com os outros. Outra coisa que você pode fazer é, se você estiver no mesmo local com alguém, com outro personagem, é trocar cartas. Essas cartas são os itens que você pode trocar com o colega. Outra coisa que o personagem pode fazer, outra ação, possível ação, é ações. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Uma das ações possíveis é a ação do local. Você tem todos esses locais aqui, que são aqui, ó, todos esses aqui, que é no interior do barco, aqui não, mas aqui, ó, onde tem nomes. Já vou falar para vocês o que cada um faz. E também ele pode utilizar as ações das cartas dele. Realiza um ataque contra o inimigo em seu espaço, adicione 2 ao resultado. Pode utilizar uma das cartas coloridas que você tem. Por exemplo, se ele quiser o que? Escolha outro personagem, o personagem escolhido realiza uma ação. É claro que eu não ia esquecer de falar daqui. Ele também tem uma ação, cada personagem tem uma ação aqui. Que é, por exemplo, mova-se para qualquer espaço de conversa. Então, realiza uma ação. Agora vamos falar de algumas ações que você pode fazer no barco. 1 e 2. Exponha, aqui vamos falar desses números depois, tá? Exponha um passageiro para olhar... exponha um passageiro para olhar as cartas de percurso ou de mitos. As cartas de percurso que vão dizer quanto o barco vai andar, ou de mitos. Aqui, capela. Você recua o controle de ritual ou arrisque sanidade para avançá-lo. Enfermaria. Compre apenas uma carta durante o passo de receber aptidões. Por quê? Você lembra que no começo do jogo, de cada rodada, você compra tantas cartas? 4, 5? Então, se o jogador começar aqui, ele compra apenas uma. Porque ele está dodói por algum ataque, algum evento. Cabine do capitão. Passe em um teste de aptidão para enviar um humano para a prisão. Então, se você suspeita que alguém seja um traidor, você vai lá e faz o teste. Você compra, tá? Porão de carga, você compra item. Aqui tem cozinha, arrisque alimentos para comprar cartas de aptidão. E toda vez que você fala sobre arrisque, você pode perder, se for alimento. Arrisque o alimento. Se você rolar, por exemplo, e não conseguir um número certo, suficiente para que você precisa atingir, você perde aquele alimento ou você perde alguma coisa. Tem alguns momentos que vai falar assim, arrisque uma tripulação, que é o quê? Você vai pegar uma tripulação, um token de tripulação, você vai rolar o dado, ela vai aparecer em algum daqueles locais do barco, e você está deixando elas arriscado, aí vai arriscar aquilo ali. E aqui prisão. E aqui tem as regras de prisão. Quando a pessoa vai para lá, você tem umas regras muito específicas e daqui a pouquinho vamos falar. E por último, nós temos aqui, ó, Sala da Caldeira, que é arrisque combustível para avançar o controle de viagem. Ali, ó. Outra ação, que é uma das mais maneiras, é você se revelar como traidor. Sim. Bom, para essa primeira partida, vocês estão vendo que o setup é um pouquinho diferente do que quando você estiver já acostumado a jogar o jogo. No começo do jogo, a gente não tem nenhum traidor. Mas durante a partida, com certeza haverá. Então essa é mais uma ação. Sempre relembrando, o jogador primeiro compra as cartinhas, vão para a mão. Ele faz duas ações que podem até ser repetidas, com exceção
dos locais no barco que podem ser ativados por jogador uma vez. Ou seja, se o capitão vem aqui, ele moveu uma ação, a outra ele usou aqui o local. Então, depois que um jogador faz as duas ações, primeiro ele vai comprar uma carta de mitos, que são essas cartas aqui, e resolvê-las. Existem vários tipos. Eu vou falar de duas aqui só para exemplificar. Então, a carta você precisa ver o seguinte: aqui é o título, aqui é a historinha, que é muito legal, e aqui do lado esquerdo, 10 e 2 tipos de símbolos. Tá, então, que é isso, Manique? Que é isso? Então, nessa cartinha, você vai olhar do lado esquerdo, que são símbolos que os jogadores deverão jogar das cartas da mão, combinando com esse símbolo aqui, e tem que totalizar, você tem que ter pelo menos 10 ou mais para passar isso aqui. Além disso, aqui embaixo está assim: o jogador da vez escolhe. Se tiver sucesso, ganha uma sanidade. Se falhar, perca uma de sanidade. Então, isso aqui é o que acontece após você fazer isso aqui. Então, essa carta aqui é uma carta de evento, de missão. Após ter sido puxado, o jogador terminado a sua ação, ele puxa essa carta e você tem de olhar aqui o título, o número com 2 tipos de símbolos, a historinha e o que acontece. Então, todos os jogadores deverão participar colocando 0, 1, ou 2 ou 3 cartas, sem revelar. Tá? Então o jogador pode falar: estou ajudando, não posso ajudar. Então eles vão colocar cartas e as cartas serão somadas de acordo com os símbolos. Por exemplo, para passar isso aqui, você tem que ter 9 ou mais cartas somadas desses 2 símbolos. Símbolo que for diferente disso aqui vai diminuir. E aí como é que é? Então, cada jogador, começando do jogador seguinte ou que puxou a carta, vai poder colocar 0, 1, 2 ou 3 cartas, ou simplesmente não querer ajudar, porque a mão dele é ruim. E aí é que é o momento que os traidores irão querer colocar cartas para atrapalhar ou fingir que estão ajudando. Vamos fazer de conta que o jogador seguinte botou uma carta, o outro botou mais uma, o outro mais 2, o outro jogador não quis colocar, e após isso, você lembra daquele deck do caos que está ali, ó? Então vamos tirar aqui para você ver. Lembra do caos? Você vai pegar também 2 cartas e vai juntá-las. E aí você vai embaralhar. E vamos revelar qual foi o resultado. Então eu posso dar um shuffle. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Opa, 3. Olha aqui, ó. Então tá vendo aqui, ó, 3. Tá contando aqui para 9. A próxima carta, 4. Opa, 4, 5, 6, 7, já tá quase. A outra, olha, 7, 8, 9, 10. 11, tá tranquilo. E 5. 11 menos 5. Então deu 6. Falhou. Tá vendo? Falhou. E aí, você vai olhar aqui a carta. Sucesso, nada acontece. Falha. Aí vai acontecer o que está embaixo. Se, poxa, você está vendo aqui que essa carta aqui veio do deck lá de cima. Porque com certeza, no começo do jogo, ninguém tem essa carta. Mas em algum momento poderia ter vindo uma carta diferente. Como essa aqui, ó. E aí essa carta aqui pode ter sido colocada por um dos jogadores que tem essa cor, ou simplesmente pode ter vindo do deck de caos que foi criado no começo do jogo. Lembram? Com 2 cartas de cada cor e mais as cartas dos traidores. E aí que começa a paranoia. Cara, será que foi o fulano? Será que veio do deck? Então, após isso, vamos continuar aqui com a leitura da carta para saber o que isso faz. Após ter sido utilizada toda a carta, você vai olhar aqui embaixo que tem os símbolos. Opa! Aqui, ó. Olha os símbolos. E para ajudar você tem aqui essa cartinha aqui para te ajudar. Então, sempre que tiver um símbolo aqui, ó, você vai utilizar o Pai Dagon. E o que ele faz? Ele gera 2 abissais no espaço de convés adjacente ao Pai Dagon. E depois move ele em direção ao navio. E aí você tem vários. É só você seguir isso aqui, que é o behavior deles, comportamento. Depois, do lado direito,
você tem esse símbolo aqui. Esses símbolos são os abissais. E aí diz o quê? O jogador da vez ativa cada abissal de cada espaço na ordem que quiser. O que eles fazem? Eles vão atacar um humano no espaço do abissal. Então, você vai dar uma olhadinha aqui, ó. E caso ele esteja no mesmo local, ele ataca. Se não, se ele estiver perto de um passageiro, aqui, por exemplo, ele mata. Vamos fazer de conta que ele estava aqui. Você vai revelar e vai ver que eram passageiros, almas. Você vai lá no disquinho e vai perder isso aqui, ó. Você vai perder isso aqui, ó. Você vai perder um. Tum. Caso algum jogador já tenha sido se revelado como traidor, os bichinhos não atacam eles. Vai atacar automaticamente o outro. Isso é importante. Outra coisa que ele também pode atacar é um personagem. Ele vai atacar e você vai rolar o dado para ver se você defende ou não. Ou, se estiverem dois personagens, a gente vai escolher quem que vai ser atacado. Então vamos rolar o dadinho para ver se ele vai sofrer. Rolou. 2. Então o ataque falhou. Mas se tivesse sido 6 ou mais, ele ficaria machucado e iria diretamente para a enfermaria. Bom, voltando. Quando o bicho está aqui, por exemplo, num local que não tem ninguém, ele não vai atacar. Se tivesse um personagem, ele atacaria o personagem, mas não tem ninguém, ele vai danificar. Então a gente vai puxar uma carta de dano, porque é dano que se recebe. Aqui, ó, você vai puxar e vai dizer o que vai acontecer na nave, no barco. Qual local vai ser danificado e quais são o que acontece. Aqui tem outra carta com outros eventos. Existem cartas em que você não precisa passar o skill check. É apenas o comandante decide. Ou Beatrice decide. Ou quem estiver não sei o que decide. E aí é aquilo. Bom, além disso você tem outros símbolos. Tem o do pai Dagon, tem da mãe e também tem o barco. Esse barco é o seguinte. Vamos fazer aqui, vamos supor que, olha ali o barco está ali e ele está dizendo, mova o barco um movimento. Tá vendo ali, ó? O barco ele vai andar um e você vai ver que os bichinhos estão na água. Nesse momento, deixa eu botar a câmera aqui para cima. O barco está andando para cima. Então isso aqui é representado, todos eles passando para trás. Ok? E isso, conforme o barco vai andando, e se tiver bichinho na água, isso vai acontecendo. Por exemplo, na próxima vez, o barco andou de novo. Eles vêm para cá assim, ó. Estão sendo deixados. E tá vendo? Ele ainda pode chegar lá para trás. Outra carta também que vocês estão vendo aqui. Olha aqui embaixo. Tá vendo aqui? Ó, aqui tem um dos monstrinhos. Não é o pai nem a mãe. Então o que acontece? Quando acontece isso, você vai olhar aqui em cima. Tá vazio, né? Você vai colocar mais 2. Você vai botar mais 2. E isso vai colocando de 2 em 2. Sendo que, quando chegar o número 4, esses bichos vão vir para cá. Você vai rolar um dado. E de 1 a 2 vem para cá. 5 a 8 aqui. Agora toma cuidado, porque eles são finitos. E se em algum momento esses bichinhos não tiver mais para colocar aqui, a gente perde o jogo também. Existem outros símbolos que vão aparecer na carta que ativam a Mãe Hidra e o Dagon. Por exemplo, tem símbolos que, se eles estiverem aqui, eles ativam e eles dropam mais bichinhos ou eles atacam aqui dentro, danificando o barco. Bom, voltando aqui ao barquinho, toda vez que o barquinho chega aqui, na chegada, o jogo não termina. Ao invés disso, o capitão, assim como no nosso querido Battlestar Galactica, vai puxar 2 cartas, secretamente vai escolher uma, e você vai ver que as cartas, ela está dizendo aqui, ó, 4 e 2. Essa aqui é a distância que o barco está percorrendo para chegar a Boston. Então, ele vai escolher uma delas, por exemplo, digamos que ele tenha escolhido essa aqui, ele vai ter percorrido 4. E aqui embaixo o que aconteceu? Mar tempestuoso. Perca 2 de combustível e danifique o barco. Ele vai perder 2 de combustível ali.
1, 2, e vai puxar uma carta que vai dizer o que aconteceu. E aí, cria-se a paranoia novamente. Os outros jogadores, caramba, você pegou a pior carta, andou 4, mas danificou o barco e perdeu isso. Poxa, o capitão é um traidor. Poxa, às vezes pode ser que o capitão tenha puxado 2 cartas horríveis, uma menos horrível que a outra. Então, essas cartas, elas vão se somando, né? Não tem 4 aqui, tem 4. Aí depois, na próxima vez que isso aqui chegar aqui de novo, ele vai puxar 2 cartas e vai pegar outra. Agora tem 6. Aí aquilo vai chegar novamente e agora tem o quê? Tem 7, 8, 9. No momento que essas cartas somarem 12 ou mais, o barco chegou a Boston e o jogo termina e os humanos são os vencedores. Assim sendo, a próxima vez que o barco chegar isso aqui e as cartas tiver uma soma de 12 ou mais, os jogadores humanos vencem. Agora, existem outros símbolos, além daqui dos monstros, abissais e tudo mais, que não são tão legais. Por exemplo, essa da estrelinha aqui. Ó. Isso aqui, se você for ver lá em cima, ele representa aqui ó, o track de conjuração. E o que é isso? Primeira coisa vai ser avançar ele aqui. Por que eu estou falando isso? Eu não entrei em detalhes, mas durante o jogo existe aquela carta que eu mostrei para vocês, que é quem cuida dos rituais, representado por essa carta aqui. Os jogadores eles estão tentando resolver isso aqui, porque o antigo dono, que cuidava do ritual, ele foi assassinado misteriosamente. Então, o que acontece? Isso aqui vai andando, e quando ele chegar aqui, acontece uma conjuração. E essa conjuração ela é muito poderosa. Vamos ver como é que ela funciona. Bom, vocês estão vendo aqui que o barco, você tem os setores do lado de fora do barco, setores interiores e na água. E essa conjuração ela é tão poderosa que ela pode matar esses bichos, claro que Dagon não, ou afugentá-los e inclusive machucar os humanos que estão aqui. Para representar isso, nós vamos dar uma olhadinha aqui. Os seres que estiverem na água, no deck, por exemplo, se eles estivessem aqui no deck, eles saem, voltam para depois são destruídos, que estivessem na água também. Outra coisa, deixa eu tirar as cartinhas aqui que eu esqueci. Bom, outra coisa que acontece mãe e pai, eles voltam para as profundezas. Personagens que estivessem no deck são destruídos. Você olha aqui, ó, perdeu 2. Você vai olhar aqui, vai diminuir 2. 1, 2. Personagens que estivessem no deck também, eles também tomam dano. Então, ele vai para aqui, para a enfermaria, ele também. Se ele fosse um dos como é que se diz? Se ele fosse um dos traidores, ele iria para a prisão. Uma coisa também que eu não expliquei. Se estiver no interior do barco, eles não são afetados, porque eles estão dentro do barco, estão protegidos. Agora, quem está fora é que toma o dano. Eventos podem acontecer que quem é o capitão ou quem é o guardião do tomo percam esse título. Ou porque foi preso, ou porque está machucado, ou porque a regra do jogo aconteceu alguma coisa e falou, fulano perdeu, fulano de tal perdeu o título e vai para o segundo, por isso que existe essa linha de comando aqui. E perder isso geralmente é muito ruim, porque eles têm os poderes aqui que só eles podem fazer, uma ação que o torna muito poderoso. Essas cartas, por exemplo, o Guardião do Tomo, ele pode utilizar essas cartas aqui. Normalmente, puxa uma ou duas, escolhe uma e utiliza. Normalmente vai tentar ajudar os amiguinhos, né? Será?
da mesma forma o capitão. A segunda é sobre as cartas de lealdade que estão aqui, lembra? Nós tínhamos separado. Então, no começo do jogo, normalmente, quando você já está acostumado com o jogo, você vai ganhar, cada um vai ganhar uma carta e vai olhar secretamente, sem fazer muitas caras e bocas para não dedurar, para não dizer que não saibam que você é. Mas nessa primeira vez que você joga, cada um vai jogar um turno inteiro para poder entender o jogo. E a partir da segunda rodada, cada um vai pegar uma carta, olhar secretamente, todo mundo olhando para baixo, todo mundo pode fazer o seguinte, conta até 10, todo mundo olhando a sua carta, vira e pronto. E mantém embaixo da mesa, para não aqui embaixo do tabuleiro. Você pode toda hora olhar discretamente. Só que toma cuidado, porque o humano ele tem pouco texto, já os vilões têm muito. E essa é mais uma vantagem desse jogo, porque ele sendo em português, é mais fácil de você guardar do que você no inglês, se você não tem um inglês assim mais avançadinho, intermediário. E isso é uma vantagem maravilhosa do Insondável aqui no Brasil. Continuando com essa regrinha aqui dessas afiliações, né? O que acontece? Pode ser que todos os jogadores tenham começado como humano. São os 4. Só que ninguém sabe. Pô, cara, eu tô achando que fulano de tal mas eu não sei, eu não olhei a carta dele. Então, vamos fazer de conta que, só para vocês verem aqui, faz de conta que nós estamos vendo um raio-x dos jogadores. Eles têm 4 humanos. Mas isso pode mudar no meio da partida. Ou seja, é muito provável. Então, o que acontece? Vocês lembram das cartas que mostravam que o barco se aproximava, ele andava lá em cima, puxa uma carta de distância. E quando chegar a 12 ou mais e o barco chegar lá no porto, acabou o jogo? Bom, são 12. Então presta atenção. 12, a metade de 12, 6. Então, quando houver 6 de distância ou mais aqui, o jogo para um momento. E você lembra que no começo do setup do jogo, para 4 jogadores são 7? Então você tem 4 jogadores, cada um pegou uma carta. Quando lá chegar a 7 de distância do ponto final, o jogo para e cada jogador tem essas cartas. Deixa guardadinho. Ele vai pegar o segundo set de cartas e distribuir, de tal maneira que cada jogador fique com 2 cartas. Você lembra que o jogador A é humano? Ele recebeu a segunda. Ele vai olhar todo mundo de novo durante alguns segundos, 10, 30 segundos. Vai olhar a segunda carta. Opa! Agora ele não é mais humano. Ele virou um híbrido. E a partir de agora ele é um traidor. Vamos ver o jogador P. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele era humano, lembra? Vamos ver a segunda carta que ele recebeu. Opa! Ele é humano também. E assim por diante. Então todos os jogadores vão, sendo que agora tem um traidor. Claro que o jogo pode ser que já tenha um traidor logo no começo do jogo. E aí é o que torna esse jogo incrível. E a segunda, que é o que eu ia falar para vocês, é o seguinte: se revelando como um traidor. Como uma ação, você vai se revelar como um traidor, e nesse ponto em diante é um ponto sem retorno. Porque a partir de agora, ele vai ganhar esse negocinho aqui, ó, esse disquinho roxo. Ele vai poder fazer ações completamente diferentes. Então, as etapas a número 1, ele vai revelar a carta que ele é híbrido. Tá? Então, assim, obviamente, ele tem 2, mas ele vai revelar apenas uma. Aqui é a híbrido. Então ele vai pegar e vai revelar a híbrido. Pô, Manique, por que eu não revelo a segunda? Porque dependendo do jogo, número de jogadores, às vezes são 2 híbridos que entram em jogo. Né? Então, assim, eu revelei a minha. A outra, em segredo, raio-x, eu sou humano, era humano no começo, mas agora eu sou híbrido. Então eu vou revelar, pronto. Por que eu não revelo as 2? Porque vai continuar mantendo a paranoia. Será que tem um outro híbrido? Mas, Manique, e se eu tivesse na minha mão, desde o começo, 2 cartas de híbrido? Vamos fazer de conta que estava assim. Eu revelo a primeira, mas não revelo a segunda, para que mantenha ainda
aquele ambiente, aquela sensação de caramba, ainda tem um traidor. Mas na verdade só tinha um. Veja o começo. Após se revelar, você vai olhar a sua carta aqui. E no manual está bem explicadinho. E aqui também bem fácil. Olha aqui. Ao se revelar como traidor, se você não estiver na prisão, reinicie o controle da viagem. E aí cada um deles, eles têm um poder diferente. Ao revelar-se como traidor, se você não estiver na prisão, danifica um espaço interno. E aqui é uma coisa bem interessante que está diferente do Battlestar Galactica. Ao revelar, você já tem alguma coisa que funciona melhor com o seu personagem. Ou enquanto que o Battlestar ele tinha umas cartas que quando você se revelar eram umas cartas que não tinha nada a ver com o personagem. Por exemplo, o Chief, né, quando ele se revelava, mude o curso da nave. Não, ele nunca na nave teria possibilidade de fazer isso, porque ele é o Chief, ele é o que conserta a nave, ele é o mecânico. Aqui, nesse ponto, esse jogo ele tem tudo muito mais a ver com o jogo, com o tema. Depois disso, você lembra da segunda carta que eu falei para você que não revelava? Se o total de distância lá, né, das cartinhas, estiver menos de 12, a segunda carta do traidor que está aqui, ele vai passar para outro jogador. Ou seja, ele pode passar essa carta aqui para outro. Caramba, o outro fulano, o outro jogador, o jogador X, ele é ou não. Então aí a paranoia aumenta mais ainda. É nesse momento que, se havia outra carta de híbrido, aquele traidor ganha um aliado para o resto do jogo. Ou simplesmente a paranoia existe, porque às vezes não havia outro. A próxima coisa que tem que ser resolvida, o traidor ele vai perder aquelas cartas de título. Se ele fosse o capitão ou o guardião do tomo, ele perderia e passaria para o próximo. Por exemplo, se o Sin fosse traidor, ele perderia essa carta. E o Sin, ele era... deixa eu ver aqui... cadê? Não, tá aqui. Aliás, eu não estou nem achando, peraí. Aqui, ó, o Arjun Sin. Passaria para a Diane. Mas ela não está em jogo, então passaria para o próximo até encontrar o próximo nome. Outra coisa, se ele estivesse na prisão, ele só descartaria as cartas normais de cor que ele tinha. Se ele estivesse fora da prisão, ele descartaria as cartas de cor, por exemplo, 4 cartas de cor, 4 cartas de skill, e compraria o mesmo número para a mão dele, que são as cartas de traidor. Essas cartas ele vai poder utilizar no momento em que continuarem sendo feitas as missões, as crises. Já, então, os traidores, eles podem fazer várias coisas. E que coisas são essas? Por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar 2 aqui, um exemplo. Vamos fazer de conta que ele está aqui, ele vai andar, vem para cá, ele gasta uma ação e acaba com essa galera. Outra ação que ele pode fazer ele também pode utilizar as cartas dele para machucar os outros jogadores, destruir alguma parte do barco, danificar. E durante o skill check, né, que é aquela carta, aquele momento de você resolver a crise, ele pode apenas jogar uma carta aí para somar negativo. Tem mais algumas regrinhas que, conforme você for jogando, você vai pegando. Quanto mais você jogar esse jogo, mais delicioso ele vai ficando. E agora vamos falar de alguns detalhes. Esse jogo, que bom que saiu no Brasil. Tive a oportunidade de conversar com o autor do jogo há um tempo. Ele é um jogo baseado no original Battlestar Galactica, criado pelo Cory Konietzko. E o Tony Funk, ele pegou esse jogo aqui e ele tornou um pouquinho mais streamline em alguns momentos. Mas basicamente é o Battlestar Galactica com o tema de Cthulhu. Cara, sensacional. E se você quer saber por que eu acho esse jogo tão interessante e por que você pode ter tanto, se você já é o dono de um Battlestar Galactica, você pode ter os dois na prateleira, é possível sim. Primeiro, se você sabe jogar o Battlestar Galactica, está em inglês, você tem amigos que não sabem inglês, esse jogo é uma excelente edição para você. Segundo, Battlestar Galactica, ele é um jogo que se você gosta da série, você vai amar o jogo. Se você não conhece o jogo, você vai jogar um jogo de traidor fantástico.
Agora, Cthulhu, gente, Cthulhu é Cthulhu, né? Então você vai... vocês são pessoas comuns dentro do barco, do navio, viajando. Então, assim, não é um comandante de uma aeronave. Então você vai ser um capitão, você vai ser um passageiro, um marinheiro, você vai ser um executivo, apenas viajando e acontecem. Outra coisa interessante, as miniaturas desse jogo. As miniaturas do jogo, no Battlestar Galactica, tem muitas miniaturas muito lindas, mas esse aqui tem umas miniaturas, claro, que com o tempo as impressões ficaram melhores e tudo mais. Então ele adiciona um jogo, ele fica muito bonito. Antes de ter o jogo em mãos, eu não acreditava como esse jogo fica bonito e apresenta bem na mesa, a mesa. Fantástico. E aí, galera, curtiram? Então, espero que tenham gostado. Lindos componentes, né? Nossa, maravilhosos que podem estar na sua mesa. Então, dá uma olhadinha na Game of Boss, você pode comprar online ou passar aqui na Glória, no Rio de Janeiro, e para você saber mais. Um abraço a todos.